Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Ouça agora a boa e perfeita palavra de Deus com o pastor Heraldo Evaristo da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. E vamos ao título da mensagem, que tem por nome: Todo homem é um anjo. Existe, amado, evidências bíblicas acerca deste assunto. A existência de anjos que Deus predestinou para participar de carne e sangue. Nas Escrituras existem evidências. E vejamos uma delas, que está no livro de Jó, capítulo 10, verso 11. E assim diz: De pele e carne me vestistes, e de ossos e tendões me entretecestes. Vida me concedeste na tua benevolência, e o teu cuidado a mim me guardou. Assim como a roupa veste o corpo de carne, a pele e a carne veste o anjo, a essência espiritual, o corpo espiritual. Assim como aconteceu com Jó, vestido de pele e carne, o mesmo também aconteceu com o Cristo de Deus, o Verbo que se fez carne. Foi vestido pelo corpo do Senhor Jesus Cristo. Jesus de Nazaré, ou seja, o Cristo, é o anjo. E a carne de Jesus de Nazaré foi as vestes do Cristo, o primogênito de Deus, que foi vestido pelo corpo carnal de Jesus. Como está escrito, né? O Verbo se fez carne e estava com Deus. É importante entendermos que os anjos de Deus são milhares, como bem descreve também o livro de Jó. Aqui mesmo, no livro de Jó, no capítulo 38, do verso 1 ao 7, descreve muito bem que os filhos de Deus são milhares. E vejamos essa leitura. Jó, capítulo 38, verso 1. Aqui, Deus teve uma conversa com Jó acerca do seu poder e também que ele era um anjo, que mesmo antes do corpo de carne ele já existia e estava com outras milhares. Depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: Quem é este que escurece os meus desígnios? Com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como um homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-me, se tens entendimento. Só nesse verso 4, amado de Deus, Deus diz claramente para Jó: você estava em algum lugar, mas você não tem entendimento disso. Claramente, Deus diz para Jó: antes de eu lançar os fundamentos da terra, você estava em algum lugar, mas você não tem entendimento disso. E prossegue: quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhes assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Então, Deus dizendo aqui, quando Ele lançava os fundamentos da terra, existiam muitas estrelas que cantavam e rejubilavam. E Ele diz: quem canta só pode ser os anjos de Deus, porque as estrelas
essas que nós vemos, não fazem movimento algum de louvor e de adoração a Deus, elas apenas brilham. Então, Deus termina dizendo: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Deus compara os seus filhos como estrelas. E no verso 21, Deus diz claramente, quando ele estava lançando os fundamentos da terra, no verso 21, Deus conclui para Jó: onde estavas tu? No verso 4, e no verso 21, tu sabes, porque nesse tempo eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Quem sabe bem? O anjo que estava vestido do corpo de Jó, porque a conversa aqui era com um anjo, com o espírito que o corpo de Jó vestia. Assim como nessa conversa Deus mostra claramente para Jó, testificando que ele era um anjo, e confirma que grande é o número dos seus dias, e que a vida dele não se resumia apenas ao corpo carnal. E Jó não tinha entendimento disso, mas Deus revelou para ele. Mas antes do corpo carnal, também existia, antes do mundo ser formado. Essa é toda a conversa de Deus no capítulo 38 do livro de Jó. O apóstolo Paulo também afirma que participamos de carne e sangue. E essa evidência está em Hebreus capítulo 2, verso 14, que diz: e visto como os filhos participam de carne e sangue, Paulo claramente dizendo, os anjos participam de carne e sangue, também ele igualmente participou, ou participou das mesmas coisas, que é o mesmo sentido, nessa evidência falando do Senhor Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, como diz lá em João, que também participou de carne e sangue. Em outras evidências, o apóstolo Paulo também afirma que somos anjos. Em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 21, que assim diz, amados de Deus. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 21. E assim diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos que guardes estes conselhos. Até aqui. Conjuro-te perante Cristo, perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, falando de todos nós. Gálatas, capítulo 4, verso 14. Veja que nessa leitura que fizemos, Paulo diz que somos anjos eleitos. Gálatas, capítulo 4, verso 14. E assim diz, amados de Deus: e posto que a minha enfermidade na carne foi uma tentação, contudo, não me revelastes desprezo, nem desgosto, antes me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Cristo. Então veja mais uma afirmação de Paulo, do apóstolo Paulo, que essa igreja recebeu Paulo como um anjo de Deus. Mais uma evidência trazida pelo apóstolo Paulo, Hebreus, capítulo 13, verso 2. E assim diz: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Então veja, amados de Deus, todas essas evidências que o apóstolo Paulo traz para conhecimento de nós, que somos anjos, é para o nosso crescimento espiritual, para entendermos que nós não somos apenas esse pedaço de carne.
se cumprindo o que diz lá em Eclesiastes: e a carne volta para o pó como era, e o espírito volta para Deus, que o deu. Muitas pessoas não têm esse entendimento, que elas são anjos, acreditam apenas que são um pedaço de carne, acreditam que não tem nem salvação para elas, pelos erros cometidos, e uns mais feios do que o outro. Mas, segundo as Escrituras, afirma que somos anjos. Deus, em suas palavras, afirma que somos anjos. E para que você venha ter paz, mesmo em face da morte, porque um dia todos nós sairemos desse corpo. E como está escrito, nu como veio, assim voltará. Como diz lá em Eclesiastes capítulo 5, verso 15. Vejamos as palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, verso 19. O apóstolo Paulo aqui, é importante frisarmos que o apóstolo Paulo aqui ele fala em relação à nossa vida espiritual, ao nosso anjo. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Paulo está dizendo aqui, a nossa vida não se resume a este corpo de carne, pois um dia que ele se desfizer, a nossa vida espiritual, ela continua. É o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Já pensou, amado, se a nossa vida se resumisse apenas a este mundo? A angústia, a tristeza, tomaria de conta das nossas vidas mesmo em face da morte. Tendo na mente a lembrança que vamos deixar filhos, pais, mães, famílias, conquistas, bens. Trabalhamos tanto para quê? Para deixar tudo? Só que a nossa riqueza, amada, ela não se resume apenas a este mundo. A nossa maior riqueza é a celestial. É de onde nós viemos. Lá também temos morada. E não levaremos conosco nenhuma lembrança daqui. Assim como nós viemos do alto, nós não temos lembrança nenhuma de lá. Como é no paraíso, como é no terceiro céu. Deus, quando nos colocou nesse corpo de carne, tirou todas as informações que temos em nosso espírito de lá. Mas quando partimos desse mundo, nós, como diz o apóstolo Paulo, temos morada certa. A nossa pátria está nos céus. Todas as informações daqui, assim como as de lá não temos lembrança, quando voltarmos, também não teremos lembrança daqui. O que ficou, o que conquistamos, tudo ficará. E nenhuma lembrança nós levaremos de lá. Porque a nossa mente espiritual será relacionada com as coisas espirituais. Com o que somos lá, se somos anjos, se somos arcanjos, se somos querubins, Deus o sabe. Mas sabemos que somos anjos. E a informação que teremos é a que já temos em o nosso espírito. Que o nosso reino celestial é a nossa morada. Por isso, que nunca devemos temer a morte. É apenas uma mudança de corpo que iremos ter. Uma transformação. Como está descrito lá em Eclesiastes, a carne volta para o pó e o espírito volta para Deus que o deu. E nessas evidências que acabamos de ler, está claramente provado na Bíblia que somos anjos. E assim eu declaro você em paz, certo de onde você veio e para onde voltará. Um abraço a todos, do seu amigo pastor Heraldo Evaristo,
da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. Um abraço a todos, anjos eleitos de Deus, mais que vencedores em Cristo Jesus, pois é assim que eu termino em cada mensagem, chamando todos de anjos eleitos. Um abraço a todos, até a próxima. Obrigado por sua companhia. Até a próxima, amados de Deus. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.